E a fotografia que a gente vê neste momento, segundo essa pesquisa Quest divulgada hoje, não é positiva para o governo, né? O governo vem aí amargando uma desaprovação que sobe e vem subindo, agora atinge 56%, e uma aprovação que vem caindo. Mas há outros detalhes aí a serem analisados, né? Como, por exemplo, a queda da aprovação e a alta da desaprovação por parte das mulheres, principalmente, né? Além disso, a região Nordeste também desaprovando o presidente Lula, mais segundo as últimas pesquisas. Vamos lá, Mônica, o que você achou dessa pesquisa Quest? Que recado isso traz para o governo Lula? Olha só, Fabiola, eu acho que essa pesquisa reforça o que já vinha sendo dito por outras pesquisas. É um número impressionante esse salto, né? Mas ela já vinha. O que acontece? Como a Quest faz pesquisa num intervalo maior, né? Ela fez em janeiro e depois só agora, então o salto foi maior. Mas as outras pesquisas que vinham sendo divulgadas já mostravam que ele seguia subindo na sua desaprovação. Até se a gente pegar, por exemplo, a gente não pode comparar pesquisas de institutos diferentes, mas já tomando essa licença aqui, né, a gente vê que, por exemplo, o Datafolha estava dando ótimo e bom para o Lula, 47 em janeiro. Não, ele estava dando ótimo e bom para o Lula 24 em fevereiro já. Né? A Quest agora dá 27, dá até mais, melhor. Ruim péssimo, estava 41 no Datafolha em fevereiro. Segue igual em março, 41%. Então, quer dizer, segue subindo. Esse salto é por causa desse intervalo, né, de janeiro a março. Se ele tivesse feito fevereiro também, ele já teria pego uma curva ali de subida e dá o recado, assim, enfim, o tempo está passando, né, Fabiola? Você teve a posse do ministro Sidônio Palmeira em janeiro, né? E com muita expectativa de que ele daria uma guinada na comunicação, de fato ele está dando, mas ainda não teve efeito, se é que vai ter. A gente tem hoje, ou seja, ainda aprovando Lula, ainda com a aprovação maior do que a reprovação, poucos estratos, né? Os mais velhos, os que têm mais de 60 anos, ainda a aprovação é maior do que a reprovação, 46 para 40. Os que têm. O Nordeste ainda está com o saldo positivo, né? E os que ganham até 2 salários mínimos. Tirando essa faixa, tirando esses segmentos, todo o restante reprova o presidente, né? A reprovação é maior do que a aprovação. Então é bem preocupante. E o mais importante é ver as curvas. A curva, mesmo no Nordeste. No Nordeste ainda tem mais gente que aprova, mas a curva da aprovação despencando, né, Fabiola? E a curva da rejeição subindo bastante. Então é isso. Eu acho que o tempo está curto, o Lula está perdendo popularidade em todos os segmentos e são pouquíssimos os que ainda registram uma aprovação maior do que uma reprovação. Então, talvez as medidas não estejam sendo suficientes. Ele agora na quinta-feira vai fazer um evento grande, né? O Sidônio lançando várias campanhas publicitárias, podemos falar delas mais tarde, nessa tentativa aí de reverter esse quadro, que ainda, assim, o que mais interessa, né? Ontem eu falei com uma pessoa ligada à comunicação que falou, não, mas a gente segue vencendo as eleições. Se as eleições fossem hoje, o Lula venceria de alguns candidatos, pelo menos teria a chance de vencer. Mas ainda não estamos em campanha eleitoral, ainda não está sendo feita uma comparação direta, né? A comparação é Lula com Lula, e na comparação ele está bem mal das pernas, Fabiola. Vamos lá, Josias, quero saber também como é que você olha essa fotografia do governo neste momento. Fabiola, virou lugar comum a constatação segundo a qual pesquisa é um retrato do momento. Mas quando você tem um conjunto de pesquisas apontando numa mesma direção, as fotos compõem um filme. E em 8 meses, a rejeição ao governo Lula subiu 13 pontos na série de pesquisas da Quest. Nessa sondagem mais recente, que foi divulgada nesta quarta-feira, a avaliação negativa do governo disparou, descolou da avaliação positiva. E, de resto, esse levantamento, ele traz uma coleção de dados que apontam para um fenômeno. Vai se consolidando, vai se calcificando um ambiente
que pode evoluir para uma aversão de um pedaço expressivo do eleitorado ao Lula. Pelos números dessa pesquisa, já não é negligenciável a hipótese de que o antilulismo chegue a 2026 como uma força política relevante. Segundo a Quest, 7 em cada 10 brasileiros, 71%, acham que o Lula não cumpre as promessas que fez na campanha de 2022. Mais da metade, 53%, nesse momento, avalia que o Lula de hoje, o Lula 3, é pior que o Lula 1 e o Lula 2. Para 56% dos brasileiros, o país está na direção errada. Como se tudo isso fosse pouco, a Quest informa que 43% avaliam que o Lula faz um trabalho pior do que o do Bolsonaro. O Bolsonaro, que hoje é um sujeito que, aliás, desde a semana passada, ele está esquentando o banco dos réus à espera de uma sentença que deve enviá-lo para a cadeia, provavelmente antes do final do ano. Então, 43% acham que o Lula faz um trabalho pior do que o deste presidente precário, que é um quase presidiário. Essa nova pesquisa chega na véspera de... A Mônica fez referência a esse evento, um ato grandioso que foi organizado para que o Lula preste contas do que ele chama de colheita da sua gestão. A corrosão da imagem demonstrada por essa pesquisa não combina com o slogan do evento. O Sidônio Palmeira concebeu um slogan que é grandiloquente, Brasil dando a volta por cima. E a Quest sinaliza que foram ineficazes até aqui os esforços para retirar a popularidade do Lula do vermelho. Então, desde que entregou a engrenagem da comunicação da presidência para o marqueteiro da campanha, o Sidônio Palmeira, o Lula intensificou as viagens pelo país, ele reduziu imposto de importação para tentar atenuar a carestia dos alimentos, levou à vitrine aí programas relevantes, como empréstimo consignado para trabalhador com carteira assinada, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. O Lula fez de tudo. Fez, inclusive, afirmações cenográficas, como aquela declaração que ele deu ao assumir o compromisso de evitar que o Brasil vire uma república do roubo de celular. Faz de tudo, mas tudo, insiste em não querer nada com o Lula, Fabiola. Então, a meu juízo, como disse no início, já não é negligenciável essa hipótese de que o antilulismo chegue a 2026 como uma força relevante, como foi o antipetismo em 2018, como foi a defesa da democracia em 2022. Cada eleição tem uma história, cada eleição tem uma força motriz. A de 2026 pode ser o antilulismo, Fabiola. E você, Otales, o que mais te chamou a atenção nessa pesquisa? Ela traz vários detalhes, né? A pesquisa traz vários detalhes a respeito do que as pessoas pensam, os principais problemas também. O Thales caiu. A Mônica quer comentar um pouco mais sobre a pesquisa. Vai lá, Mônica, o que te chamou a atenção nos dados também que são divulgados pela Quest de hoje? Eu ia responder até, eu queria comentar até isso que você tinha perguntado. Então vai lá. Thales, até pensei, perdi minha chance. Que é o seguinte, o Josias pontuou aí tudo que o Lula fez na área da economia, muitos anúncios, né? Agora é um anúncio importante de que quem ganha até 5 mil reais vai estar isento do imposto de renda, que os ricos vão pagar mais, e etc. E você vê, Josias, que a economia... Em abril de 2023, ela era a maior preocupação dos brasileiros. 31% diziam que era a maior preocupação. E agora ela despencou para 19%. O que subiu tremendamente? Violência, 29%. Né? Era preocupação, olha, violência era preocupação de 12% das pessoas e agora é uma preocupação de 29%. Então você vê que a violência se transformou no principal problema do Brasil. E aí entra um problema para o Lula, porque o Lula tem muito pouco a fazer nessa questão, né? E na questão da economia, que é onde ele tem um poder maior, as pessoas estão tendo uma boa percepção da economia, ou melhorou a percepção sobre a economia, né? Não é o maior, é o terceiro maior problema agora, vem depois de violência e de questões sociais. Então, é um desafio ainda redobrado, porque o que o Lula pode fazer na área da violência, né? Que lhe dê créditos, porque o problema cai no colo dele sem que ele tenha os instrumentos mais fortes
para fazer política de segurança que está na mão dos governadores. Então, isso me chamou a atenção aqui, Fabiola, como a economia deixou de ser o maior problema, né? E como a violência que estava lá para baixo virou o maior problema na percepção dos brasileiros.